Essa crise inicial profunda que eu digo não tem nada a ver com as crises existenciais e depressões que as pessoas comuns falam no seu dia a dia. Essas crises e depressões que vocês escutam. Ah, meu primo está com crise, está com depressão. Ah, minha amiga está com depressão. Ah, o pai de fulano está deprimido, não sai do quarto. Essas crises que essas pessoas têm está diametralmente oposta. Essas crises estão diametralmente opostas à crise inicial existencial profunda. Por quê? Elas têm crises existenciais dentro da pessoalidade, essas pessoas do seu dia a dia. Elas são crises onde a pessoa ainda se identifica como pessoa. E o que causa essa crise, essa depressão nelas, é um descolamento do que ela consegue e do que ela quer na vida. Ela, como pessoa, identificada plenamente com o fluxo mental mecânico e não solicitado, aceita suas projeções e segue e adota para sua vida o que é introjetado pela mente. E quando ela não alcança esses objetivos que a mente determinou e estipulou para ela, esses desejos que a mente lançou, que foi lançado através do fluxo mental, a pessoa não atinge esses objetivos lançados e propagados pela própria mente, ela simplesmente entra em crise. A mente fala para ela trabalhar. A mente fala para a pessoa trabalhar que ela será rica. Ela trabalha e não fica rica. Ela entra em crise, entra em depressão. A mente fala para ela namorar que ela será feliz, ela namora e é atraída, ela entra em crise, ela fica deprimida. A mente fala para ela que deve ter um objetivo na vida para preencher o vazio que ela sente no peito. Ela cria um objetivo de vida e o objetivo não preenche o vazio do jeito que a mente lançou e propagou para ela. O que acontece com a pessoa? Ela entra em crise, ela fica deprimida. A mente fala para ela ser caridosa, que com isso então ela alcançará o preenchimento do vazio doloroso, contínuo que ela sente no peito. Ela é caridosa e o vazio continua lá. O que acontece? Ela entra em crise, entra em depressão, entendeu? Essa crise que as pessoas têm é uma crise que sua real natureza está no ego, na pessoalidade. Em momento algum, essa crise expõe o eu adquirido. Nessa crise não há o enfrentamento passivo e não reativo do eu adquirido e de seus desejos, suas projeções que são propagadas e lançadas através do fluxo mental. Logo, essa pessoa entrará em crise existencial sempre, entrará em depressão sempre. Por quê? Por causa dos seus mimimis, por causa que simplesmente pelo fato de não ter os seus desejos atendidos, não ter os seus objetivos alcançados, objetivos e desejos estes que foram lançados pela mente, com o objetivo de alimentação do ego, entendeu? Sempre por causa disso. Essa crise existencial, se for menos grave que as pessoas sentem, se for por um motivo menos grave, chamam de depressãozinha, de tristeza. E não erroneamente, porque foi uma espécie de pessoa mimada. Ela não teve o que ela procurou baseado no fluxo mental lançado pela sua mente, então ela ficou magoadinha, entendeu? Ela não alcançou o objetivo de vida que ela queria, que na verdade ela não queria nada, porque foi lançado pela mente que não é ela, e ela não alcançou, ela entra em depressão. Mas em momento algum, essa crise que as pessoas têm se equipara à primeira crise inicial existencial profunda que eu mencionei nos vídeos anteriores. Elas têm crises existenciais dentro da pessoalidade. E raríssimos são os que são agraciados com o privilégio de passar por uma crise inicial existencial profunda. Essa crise que eu digo
essa crise profunda é uma crise que tem por condição primária a total desidentificação com a pessoalidade, com os desejos e com o fluxo mental que é projetado em sua mente. A pessoa sente que há algo de errado com o mundo. Você sente que há algo de errado consigo mesmo e com a sociedade. A pessoa percebe, a pessoa que não existe. Eu vou fazer outro vídeo falando disso também, mas simplesmente estou verbalizando com essas palavras que são mais fáceis de compreensão para todo mundo. A pessoa sente que há algo de errado com o mundo, consigo mesma, com a sociedade. Ela percebe o falso nas atividades executadas no dia a dia, nos objetivos buscados, nos desejos coletivos. A pessoa chega num ponto de ruptura com o eu adquirido, no qual ela não se identifica mais. Você não se identifica mais com nada que é projetado pela mente. Você vê que não faz sentido continuar essa batalha, continuar essa luta, essa peleja pelo que é projetado pela mente, fazendo o que sempre fez, do jeito que sempre fez. Viagens não te apetecem mais, compras não te apetecem mais, poder, sucesso, fama não te apetecem mais, relacionamentos não te apetecem mais. Inclusive, até o verbalizar com uma pessoa que está 100% identificada com a pessoalidade não te apetece mais. Porque a pessoa não possui nada de original. O original baseado no seu eu primal, não no seu eu adquirido. O que ela fala com você é apenas repetição de palavras, repetição de livros, do que ela leu num livro. É apenas um vomitar de letras. Você simplesmente olha no espelho e não se reconhece mais. Não se identifica sequer com você próprio, que na verdade não é você. É uma projeção da mente que se identifica com o eu adquirido, que nada mais é do que um emaranhado de condicionamentos das camadas da Matrix, que retroalimentam a sua estrutura e mantém o ego no controle. Essa crise inicial, existencial profunda que eu digo, é um processo irreversível de desidentificação com a pessoalidade. É um processo irreversível de despersonalização. É um processo irreversível de desculturização. Portanto, se você ainda se identifica com as projeções do fluxo mental, mecânico e não solicitado, se você ainda corre atrás das ideias lançadas pela mente para sua retroalimentação, você sequer iniciou o processo de descondicionamento das camadas da Matrix. Você sequer iniciou o processo. Eu vou usar uns termos que vocês compreendem para ficar mais fácil explicar. Black Pill. Vou usar aqui Black Pill, que o pessoal está conhecido já do meio masculinista, que inclusive é um termo desnecessário e não possui significação fora da pessoalidade, mas só para vocês entenderem e compreenderem. Até por isso eu nem troquei o nome do canal, tudo deixei do jeito que era, porque é como o meu nome estava antes, então que permaneça. Se você ainda se identifica com tudo que eu falei, se você segue as projeções mentais, se você segue as ideias lançadas pela mente, se você está no meio aí masculinista, no meio... Vou usar os termos, mas não são propriamente corretos na utilização. Red Pill, Black Pill. Se você se identifica com os termos, se você se identifica ainda e se sente satisfeito e suprido por beber na fonte das camadas da Matrix, se você ainda busca relacionamento, se você vive lendo livros de espiritualidade, de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, se você busca mestres,
Se você quer doll, você quer comprar uma doll para poder suprir o seu desejo sexual. Se você dá risadinha de tudo desesperadamente, simulando um desprezo que inexiste pela sociedade, porque você, no seu âmago, sabe que você está rindo e se dizendo ronquipil simplesmente porque você é fraco e não conseguiu dar o próximo passo no processo de descondicionamento, etc, etc, centenas, dezenas, milhares de outras coisas. Se você ainda se identifica com tudo isso, você sequer está blackpillado. Aliás, você passou longe da Black Pill, que já disse, estou usando esse termo só para a compreensão de vocês, porque ele não existe, e apenas se coaduna com a ilusão matrixiana que atua de maneira a gerar dialéticas dicotômicas complexas que apenas alimentam o ego do eu adquirido. Mas, neste caso, se você se identifica com tudo isso que eu falei, você é no máximo um cara esclarecido sobre o assunto. Jamais um Black Pill. Você sequer pôs o pé na Black Pill. Você sequer fez um ego conhecimento de você. Você não sabe nem quem você é. Sabe por quê? São raros os que chegam neste despertar de consciência, porque as pessoas não estão dispostas a abandonar tudo que acreditam. Porque as pessoas não estão dispostas a abandonar a irreal realidade que é tida por real.